Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu decidi trazer um vlog para o canal para mudar um pouquinho o conteúdo também, né? E é sobre o livro que eu estou lendo, que é O Encontro, de Eduardo Moreira. É um livro que eu ganhei de presente da minha amiga e eu creio que ele é um livro muito bom. Então eu vou iniciar a leitura e no decorrer que eu for lendo eu vou atualizando para vocês como é que está sendo a história. Então eu vou começar a ler agora e daqui a pouco eu venho atualizar vocês. Pessoal, atualizando vocês da leitura, o livro eu já li 60 páginas dele. É uma leitura bem rápida, uma linguagem bem fácil de ler, muito boa. E eu li rapidinho as 60 páginas e conta a história de um jovem que ele se chama Jonas. E Jonas, ele é um jovem que tem 35 anos, um jovem de 35 anos que ele vai morar em Nova York, trabalha para um banco e lá ele tem uma vida muito corrida. Ele não tem vida social, não se diverte muito. Os pais moram em São Paulo, na cidade de Campinas, e ele não tem muito tempo para estar indo visitar os pais. Sempre vai visitar os pais sempre só no Natal, porque a vida é muito corrida e trabalha muito lá nesse banco em Nova York. Então, certo dia, ele nesse trabalho dele, ele decide ir para um lugar junto com um cliente dele, porque ele busca sempre impressionar esses clientes para conseguir, né, em relação ao emprego dele, já que ele trabalha em um banco. Então ele tenta impressionar esses clientes dele e a forma que ele se diverte é só através desses clientes, na verdade, buscando trabalho, né? Então ele decide levar esse cliente para um lugar e quando ele está se ajeitando, se arrumando para ir para esse lugar, o pai dele liga para ele e diz: "Oi filho, como é que você está? Eu liguei para você para conversar com você e nessa conversa com o pai dele diz que a mãe dele está muito triste porque ele esqueceu o aniversário dela, que ela havia feito 60 anos e que ela estava muito triste por conta disso, que ele não lembrou. Então ele conversando com o pai dele disse que é porque ele está numa vida muito corrida, com muitas coisas para fazer e que já ia para lá e levava um presente para ela, ia visitá-los. Então o pai dele diz para ele tomar cuidado, tenha cuidado quando termina de conversar com ele e fala sobre essa vida dele que é bem corrida, só trabalho. E ele diz: "Pai, eu vou ter que desligar porque eu vou sair", né? Então ele sai e vai para sair com o cliente dele. Nessa saída com o cliente dele, ele acaba bebendo mais do que devia e chega em casa às 4 da manhã. Com pouco tempo, o despertador toca para que ele possa ir trabalhar e ele acorda atrasado depois novamente para ir para o trabalho. Então ele sai nas carreiras correndo e nessa correria da vida ele acaba sofrendo um acidente. E nesse acidente, o livro vai contando a vida dele no tempo do acidente, o que ocorreu durante o acidente e também no sonho, como se ele estivesse sonhando entre a realidade e um sonho também. Então o livro ele vai intercalando isso em relação ao sonho e em relação ao que ele realmente está passando.
Então, em relação ao que ele está passando, ele sofreu um acidente, teve graves lesões, está passando por uma cirurgia. Os pais dele teve que ir para lá, para Nova York, sair do Brasil e ir para Nova York, porque o filho estava sendo operado e precisava deles lá. Então, na vida, em relação a o que realmente está acontecendo, real, está acontecendo isso. E no sonho, ele está tendo uma vida normalmente. Ele está tendo uma vida normal. E na parte do sonho, ele começa a repensar sobre várias coisas da vida dele. Ele diz até que quer reencontrar, conhecer quem realmente ele é. Ele diz que está buscando realmente conhecer quem ele é, quer conhecer quem realmente ele é, no sonho. Então ele está fazendo coisas diferentes, a alimentação dele ele está até mudando nessa parte no sonho. Ele está conversando com pessoas também. Ele não sabia nem o nome do porteiro, que ele já fazia vários anos que morava lá nesse lugar e não sabia o nome do porteiro. Então ele decidiu até perguntar qual era o nome do porteiro. Então o livro para mim está sendo muito bom, principalmente porque está intercalando. Eu gosto de livros que intercalam assim, às vezes os personagens e tudo, mas nessa questão aqui é entre o sonho e a realidade. E tô gostando bastante do livro. É muito reflexivo, realmente, como diz aqui. Reflexivo, filosófico, sobre a questão da vida, o sentido da vida. É muito bom. Então, quando eu for lendo, eu vou atualizando mais vocês. Olá pessoal, hoje é dia 8 de janeiro e atualizando vocês das minhas leituras, vocês viram aí que eu fiz meu devocional, eu acordei, tomei café, tudo, devem fazer meu devocional, como vocês viram. Fiz o devocional e li algumas páginas do livro, acho que umas 12 páginas por aí. E nessa parte está na parte que ele está na parte do sonho dele, né? Que ele está como se estivesse sonhando. Então ele está indo para o trabalho normalmente. Ele sofreu o acidente no sonho, só que ele não teve nada. Então ele está indo para o trabalho normalmente, como todos os dias. Ele encontra uma igreja e decide ir para essa igreja, entrar nessa igreja. Quando ele entra nessa igreja, ele passa a refletir algumas coisas acerca da vida dele, e pensa na mãe e começa a falar um pouco sobre religião ali na história. E depois ele sai dessa igreja. Quando ele sai, ele encontra ele passa a observar a rua, a cidade, né? E encontra também um senhor que está sentado na calçada da igreja. E ele decide dar $20 a $20 a esse senhor. E o senhor, ele começa a perguntar a ele: por que você me deu esse dinheiro? Ele diz: porque eu sou mais rico do que você, porque eu tenho mais dinheiro do que você. Aí ele diz: por que você é mais rico que eu? Você come o que no café da manhã? Você come o que no almoço? E sai perguntando, fazendo algumas perguntas a ele. E ele sai respondendo e o senhor diz: então nós não somos diferentes um do outro. Será que nós só somos diferentes um do outro por conta da sua conta bancária que está ali no seu telefone? E o senhor ali começa uma reflexão acerca da riqueza. E
nessa parte o Senhor diz assim, começa a escrever no chão, com um pedacinho de coisa no chão e coloca 10 milhões. E o homem diz assim, tá vendo esses 10 milhões? Isso não é a questão da riqueza vai por cada um, né? São só apenas números, digamos assim. Por quê? Porque ele também tem 10 milhões ali. Você não é diferente de mim, ele diz, como se fosse assim. Você não é diferente de mim só por conta desses números. Se for por números, por ideias, eu sou mais rico do que você, porque eu tenho mais ideias do que você. E começa uma reflexão ali sobre a questão da riqueza. Nessa parte. E eu tô gostando bastante desse livro, ele é bastante reflexivo, nos faz refletir acerca de muitas coisas na nossa vida. Ele está refletindo quem ele realmente é. Está vendo que o dinheiro não é tudo na vida, né? É uma reflexão ali que nos ensina várias coisas também. Eu tô gostando bastante desse livro. Depois eu vou ler mais, né? E vou atualizando vocês no decorrer do tempo, o que vai acontecendo na história. Bom, pessoal, atualizando a leitura, eu terminei de ler o livro hoje, dia 11 de janeiro, e li 100 páginas, que faltava 100 páginas para ler, 100 e poucas páginas eu li. E o livro, ele, depois que Jonas ele sofre o acidente, na vida real, digamos assim, a mãe dele e o pai têm uma conversa com os médicos, e os médicos aconselham que ele seja transferido para um hospital, um outro hospital, porque ele tinha ido para esse hospital, mas era um hospital de urgência ali, porque ele precisava ir para um hospital mais próximo. E ele aconselha que eles transfiram o jovem para um novo hospital. Mas a mãe de Jonas decide falar e dizer que queria levar ele para o Brasil. Porque no Brasil seria bem melhor para a recuperação dele, já que ele estaria junto com os familiares e seria melhor a recuperação. Só que o médico disse que não aconselha, porque como ele está em um estado um pouco grave, será complicado para transportá-lo para o Brasil. Mas a mãe dele deseja muito isso. E ele diz que se ela quiser fazer tudo bem, só que eles precisam assinar um termo, os pais dele, né? Precisa assinar um termo autorizando esse transporte. E aí ela vai atrás, corre atrás desse avião, o TI, para levar ele, e eles conseguem levar ele, né? E durante a parte que ele está sonhando, ele está também se planejando para ir para o Brasil. Na parte do sonho, ele está se planejando para ir para o Brasil, antecipa a passagem, tudo, e decide ir. E dá tudo certo, chega 2 dias antes do previsto lá. Quando ele chega lá, ele encontra uma jovem, que o nome dela é Gisele, se não me engano é Gisele. Encontra ela, que era uma colega de classe dele de muitos anos atrás, que estudou com ele. E eles começam a ter ali um relacionamento, conversar e tudo. E na parte
da realidade, né, que ele está ali no acidente, ele chega, vai para um hospital, e quando ele chega nesse hospital, a enfermeira do hospital é Gisele também, que era uma amiga dele. Então ela reconhece que era ele, um amigo de infância, e fica lá do lado dele sempre, pede para ficar nos plantões, no lugar dos colegas, para ficar junto dele e tudo, cuidando dele. E tanto na parte do sonho como na parte da realidade, ele está tendo esse encontro com Gisele, né, digamos assim. E vai acontecendo várias coisas que vai intercalando entre o sonho e a realidade em relação a Gisele. E ele vai tentando descobrir algumas coisas sobre a vida dele, sobre quem ele era, o que era que deixava ele feliz, que eram as perguntas que ele queria descobrir, o que era que deixava ele feliz, quem ele era, qual era o objetivo dele, né, assim, na vida. E durante o decorrer do livro ele vai descobrindo algumas coisas, ele se abre com os pais, tanto no sonho, na verdade no sonho, né, ele se abre ali com os pais, conta algumas coisas aos pais, o que viveu, diz que se arrepende de algumas coisas que cometeu, alguns erros também. E ele vai descobrindo ali, no decorrer da leitura do livro, ele vai descobrindo o que é, para que ele veio ao mundo, né? Qual é o verdadeiro significado ali, o que é ser feliz para ele. Então ele vai descobrindo o que é ser feliz para ele. E o final do livro é um final que eu não vou contar, né? Porque eu não vou dar spoiler. Mas é um final interessante. Eu achei interessante o final. E é um livro que eu recomendo bastante para vocês lerem. É um livro que nos faz repensar sobre várias coisas na vida, sobre questões existenciais também, né? Sobre atitudes da nossa vida que devemos rever também, que são algumas questões da vida dele, que muitas vezes ele escolhe só trabalhar e deixar a família de lado. Deixou um relacionamento para ir trabalhar fora do país, deixou as pessoas que amava, né? E atrás de trabalho e tudo. E isso não era o que deixava ele feliz, na verdade. O que deixava ele feliz era estar ao lado das pessoas que ele amava, né? Mas é um livro muito bom e que nos faz refletir sobre várias coisas. E essa palavra, o encontro, é bastante interessante. Que também, creio que tem muito a ver também com a questão dele ter encontrado Gisele, como diz, é um romance também, um romance filosófico, que ele descobre que amava Gisele, na verdade. Ele descobre que quem ele ama é ela. Então tem tudo a ver essa questão do romance também. E é um livro muito bom. E esse foi o nosso vlog, né? Eu vou gravar mais alguns vlogs também, próximo de leitura, vou ver o livro que eu vou ler. E também vou gravar outro vlog. E peço que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. E esse livro fica como dica para vocês. Foi um livro que eu ganhei de presente, mas eu creio que ele é bem fácil de encontrar e ele é muito bom. Recomendo bastante, bem reflexivo. Então curtam, se inscrevam no canal e deixem o like.